Aí a gente fica brincando, todo mundo põe a culpa no outro, eu tô gorda porque minha tireoide tá ruim, eu tô acima do peso porque minha família é obesa, eu tô acima do peso porque meu marido sempre chega em casa com doce pra mim, eu não posso deixar de comer, porque afinal de contas é meu marido, eu tô acima do peso porque tem a comida familiar. Pô, e qual é a sua responsabilidade em cima disso? Tudo preocupado com a opinião dos outros. Também. A maioria, né? A maioria. Porque não sabe dizer não. Então tá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, episódio 7, sétimo episódio do nosso Seja Real no Digital. E mais uma vez eu tenho a felicidade de conversar com um ser humano que ela muda a vida de outras pessoas, mudou a dela primeiro, mudou a vida de outras pessoas, inclusive a minha, por me dar a honra de trabalhar com ela desde 2020. Vamos para 4 anos juntos. Hoje eu vou conversar com Fabiana Mozenski. Ela vai falar um pouco do que é o trabalho dela. Nós vamos conversar aqui sobre autoestima, sobre você se valorizar. E a gente vai navegar por várias possibilidades do comportamento, principalmente o comportamento feminino, mas que não deixa de se estender para o comportamento masculino, né, minha amiga? Uhum. Então, se você está chegando agora, assina aqui. Se você está ouvindo pelas plataformas Spotify, Apple Podcasts, faz um print, me marca lá no Instagram, @IgorRafael com PH. Daqui a pouco eu vou deixar o arroba da Fabi também. E aí, Fabi, seja muito bem-vinda. Finalmente conseguimos registrar essa conversa. É verdade. Né? Fabi, hoje nós estamos em 2024. Né? Se você tivesse que se resumir em uma tweetada, em 15 segundos de stories, como que você hoje como que você se apresenta hoje diante de tudo que você viveu? A gente vai navegar por tudo que você viveu, que você transformou. Como é que você se apresentaria hoje para quem ainda não te conhece? Bem, primeiramente, muitíssimo obrigada. Realmente, isso aqui já estava marcado há muito tempo, né? E só agora que saiu, mas não existe nada que não seja a hora certa, o momento exato. Então, era para ser hoje e tá ótimo, assim. Muito obrigada, de verdade. Quando você falou 4 anos juntos, eu falei, meu Deus, já tem tanto tempo assim. Que longo isso, né? E é um contato diário, né? Praticamente. Então, é um contato diário. Eu lembro que logo assim que eu mudei pra cá, a gente acabou, né? Assim, né? 2020, ali, agosto de 2020. E já é um tempo, né, minha amiga? Já é um tempo. Incrível, incrível. Então, vamos lá. De 2020 pra cá, né? Então, assim, 2000... Ali você já tinha feito a bariátrica, quando eu te conheci. Já. Vamos navegando por aí. Mas assim, quem é a Fabiana hoje em dia no sentido, né, porque ninguém me conhece, nunca ouviu falar. Quem é essa mulher, né? Quem é essa mulher que o Igor tá ali entrevistando? Quem é você? Bem, eu me considero uma especialista, né, em autoestima. Hoje em dia, uma especialista em identificar sentimentos sabotadores e uma especialista em autoconfiança. Nunca foi assim. Mas, hoje em dia, eu me considero essa mulher. Por que você diz que nunca foi assim? Vamos pincelar essa parte aí de antes, assim. Por que não era assim, Fabi? Porque a Fabiana era uma Fabiana muito falsa antigamente, né? Era uma Fabiana que não se amava, que não se respeitava, que não se valorizava, que se sabotava o tempo inteiro, que achava que não era pra ela, que tudo era ruim. E quando a gente vem para esse mundo, né, que é o meu caso, que eu trabalho, não só a obesidade, eu trabalho a autoestima, eu trabalho autoconhecimento, mas de quebra vem a obesidade nisso, você se esconde muitas vezes nesse corpo, né? Então, assim, quando eu falo que não era isso, a Fabiana, ela aparentemente lá atrás, ela parecia ser uma mulher autossuficiente, porque ela era animada. Passava isso para fora, mas dentro não era, exatamente. Então, aí, Fabiana era uma pessoa falsa, vamos dizer assim. Você lembra, Fabi, de um ponto específico de você perceber isso? Depois da bariátrica. Total. Por quê? Você fez a bariátrica em que ano? 2019? 19. Tá. 19. Uhum. Por quê? O que acontece? Eu fiz a bariátrica aos 47 anos de idade. Perfeito. Eu já fiz com uma idade bem madura.
Né? Então, antes dos meus 47 anos, dos meus 11 anos, tem até aqui, eu falo isso aqui no livro, desde os meus 11 anos eu venho com essa coisa do emagrecimento. Então, essa luta, dessa balança, desse peso. Então, eu percebo que foi uma vida praticamente inteira lutando contra uma balança. Fato, real, consumado. E como você fala nos seus conteúdos, você fez de tudo. Fiz de tudo, tudo mesmo. Pensa qualquer coisa, eu fiz. Pensa outra coisa, eu também fiz e fui fazendo. Ok, ponto. Era o que eu sabia fazer naquele momento e tudo bem. E o que eu falo? Hoje em dia, esse peso eu já tive várias vezes. Então, por que eu voltava a engordar? Então, quando veio a bariátrica para mim, vou responder sua pergunta. A bariátrica chegou e eu falei, pronto, não vou ter nunca mais problema. Acabou, fazer bariátrica, vou cortar meu estômago, vou ficar magérrima. Não vou sentir vontade de comer. Não vou sentir vontade de comer, não vou sentir fome, não vou sentir mais nada, que não sei o que. Realmente, no primeiro ano, eu sempre falo, existe uma lua de mel. Qualquer casamento. Perfeito. Qualquer casamento você tem aquela lua de mel, né? Que sai daquela paixão avassaladora, aquela paixão platônica. E aí, o que é o amor? Surpresa. O amor é a paixão equilibrada. Então, quando saiu da paixão, saiu da lua de mel, eu caí na real, quando eu tive a ausência da equipe multidisciplinar, porque você fica durante um tempo, depois eles falam, Fabiana, você já tá bem, tchau, beijos. Alta, vai embora, feliz da vida. Aí que veio praticamente tudo por terra. Então foi esse momento, foi exatamente esse momento Depois da bariátrica. Depois da bariátrica. Que soltaram a sua mão e você se sentiu perdida. Eu me senti perdida. E aí voltou aquela Fabiana de trás, aquela Fabiana que se sabotava, que se maltratava, que descontava tudo na comida. Não estou querendo dizer que durante esse um ano eu não me maltratava, mas como eu estava com uma lua de mel com a bariátrica, que qualquer coisa que eu pudesse fazer, eu ainda emagrecia, porque meu corpo ainda estava respondendo, tudo bem. Qualquer provocação, né, Fabi? Qualquer provocação, exatamente. Insegurança, qualquer momento de fraqueza. De fraqueza vinha a comida. E aí eu comecei a perceber que, se eu continuar nessa estrada, eu sei exatamente para onde ela vai me levar. E aí vem uma das partes que eu falei com você, que quem estava conversando antes, que é o que eu quero fazer da minha vida. Eu tenho duas oportunidades da vida. Eu posso simplesmente existir como uma pedra existe, né? Ou eu posso viver. O que eu quero fazer então na minha vida? Ou eu vou existir ou eu vou viver. Então eu resolvi viver. E o que é o viver? É eu começar a ter responsabilidade dos meus atos. E assumir. Genial. Porque se eu sempre estive naquele lugar que eu nunca gostei, se eu estava naquele relacionamento, se eu estava naquele local, se acontecia tudo aquilo que eu nunca gostei, a culpa era única e exclusivamente minha. Eu sou o CEO da minha vida. Genial. Eu sou o CEO. Não quer dizer que eu não tenho outras pessoas que me ajudam a digerir, esqueci o termo, meu Deus, a dirigir a minha vida. Existem outras pessoas, gerir, perfeito, a gerir minha vida. Existem outras pessoas. Mas quem é a CEO dessa empresa chamada Minha Vida sou eu. Genial. Entende? E então, ali você identificou isso. Ali eu identifiquei. Então, como se eu sou a sócia majoritária dessa bagaça aqui, o que eu quero para essa firma, para essa instituição? Eu quero o meu melhor. Então, eu vou extrair disso aqui do meu melhor. E como é? É me olhando, é me conhecendo, é entendendo por que eu estava fazendo da comida um aporte emocional, um refúgio. Por que eu me maltratava tanto? Por que eu não me valorizava? Por que eu não era feliz? Por que eu não me respeitava como ser divina que eu sou? Porque se você tem capacidade de chegar onde você quer chegar, se qualquer pessoa chegou onde ela quer, porque se ela tem, se qualquer ser humano chega onde ele quer chegar, porque ele consegue. Então, por que eu não vou conseguir? Qual é a diferença dele? É o quê? É assumir a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito. É simples assim. Então, quando eu começo a assumir o que eu tenho que fazer mesmo e parar de querer delegar a minha felicidade, os meus resultados para os outros... Perfeito. Pronto. Que pancada, hein?
É isso. E aí nesse momento, você descobriu isso, alinhou isso. Como é que foi alinhar isso e colocar isso em prática? Se olhando no espelho. Perfeito. Eu pergunto não é tão isso. Legal, eu pergunto isso porque, né, como a gente trabalha junto há muito tempo, eu vejo que as pessoas, elas vêm em busca de uma fórmula mágica. Faz sentido? Principalmente emagrecer, né? Perfeito. Hoje em dia tem o tal do Ozempic, que eu posso até falar que está em voga hoje em dia. Né? O Ozempic, balão gástrico, a própria bariátrica, hoje em dia virou figurinha fácil. O que chegam de meninas pra mim, assim, Fabiana, eu não sei nem mais se eu tô pensando em começar a continuar comendo pra entrar no plano de saúde pra fazer uma bariátrica. Eu falo, pelo amor de Deus, para o mundo. Que visão louca, né? Que visão louca, mas é mais fácil. As pessoas... Só que não vai ser... Gente, Igor, tem um número enorme de pessoas que fazem a bariátrica e voltam a engordar consideravelmente, porque não cuidou da cabeça, não quis ser o CEO da sua própria vida. A porcentagem é muito alta. É muito, eu não quis ser responsável. Cara, se eu tô vivendo essa vida medíocre, desculpa o termo, se eu tava naquela vida medíocre, foi porque eu me coloquei ali, não foi ninguém que me levou. Resultado das suas ações. Ninguém me levou até ali. Aí a gente fica brincando, todo mundo põe a culpa no outro, eu tô gorda porque minha tireoide tá ruim, eu tô acima do peso porque minha família é obesa, eu tô acima do peso porque meu marido sempre chega em casa com doce pra mim, eu não posso deixar de comer, porque afinal de contas é meu marido. Eu tô acima do peso porque tem a comida familiar. Pô, e qual é a sua responsabilidade em cima disso? Tudo preocupado com a opinião dos outros. Também. A maioria, né? A maioria. Porque não sabe dizer não. E o não dizer não, você tá o tempo todo dizendo não para você. Agora é você que se lasca, né? Tudo bem? Perfeito. Aí depois não reclama lá na frente que a vida está ruim. Aí não sabe por que depois fica doente. Não sabe por que depois não se sente bem. E não consegue criar bons relacionamentos. Não cria. Porque se a pessoa não está bem com ela mesma, ela não vai conseguir ter bons relacionamentos. Não cria. E quando eu falo disso, quando eu começo a falar do emagrecimento e eu abordo isso, eu abordo a vida da pessoa, eu não abordo o quanto... você tá com quanto peso? Calorias. Vamos fazer uma dieta aqui. Não sou nutricionista, já começa por aí. Perfeito. Não sou nutricionista. Perfeito. Então, quando eu começo a falar, a gente não vai falar de comida dentro da mentoria, a gente vai falar sobre comportamento humano, sobre responsabilidade, sobre autoestima, autoconfiança. A pessoa tem medo. Porque ela tem medo de se conhecer. Tem medo de se conhecer, mas o remedinho é mais fácil. Só que o remedinho daqui a 6 meses ela volta a engordar e às vezes o dobro. Até na bariátrica, né? Total. Então, o que eu quero dizer é o seguinte... Pare de olhar a balança como referência na sua vida. E nesse tempo todo, Fabi, eu tenho mais Fabi, minha Fabi, amiga. sim, Fabi, minha amiga. Nesse tempo todo, como que você vê as pessoas que foram felizes tendo o seu acompanhamento e fazendo o que tem que fazer? Sim. Como é que você vê esses resultados dessas mulheres, que a maioria são mulheres, São mulheres. Mas, assim, como que você vê o comportamento dessas pessoas que conseguiram atingir seus objetivos, ouvindo e sendo mentoradas por você? Eu não quero falar nomes, mas eu tenho algumas que viraram amigas. E elas falam assim, Fabiana, eu quero, de alguma forma, porque assim, são fora do Rio, nós estamos em Petrópolis agora, mas eu moro no Rio, eu morava no Rio de Janeiro, agora estou em Rio das Ostras, mas quando eu atendi essas moças, eu estava no Rio de Janeiro, capital. E aí, uma é de São Paulo, outra é de Goiânia, outra eu acho que é de Mato Grosso, não me lembro de onde é essa que eu vou falar agora em específico. E o que eu acho interessante é que elas falam assim, você transformou a minha vida. Nossa, que força, assim, né? Fabiana, eu entrei para a mentoria querendo eliminar 10 quilos. Perfeito. Dentro da mentoria, eu não eliminei os 10. Porque o processo é 3 meses somente, porque não tem aquela coisa, vai eliminar 5 quilos em um mês, pelo amor de Deus, cai fora. Perfeito. Eu não faço promessinha de eliminar 10 quilos em 2 meses, eu não faço, não. Eliminou 1 quilo no mês, mas você só tem certeza que aquilo dali não vai voltar nunca mais? Cara, eu tô feliz da vida. Só que você se transformou nesse mês. E aí, quando eu recebo o feedback delas falando assim, Fabiana, você me fez ver... Eu tenho cada depoimento, assim, incrível. Tem lá no seu Instagram, né? Tem lá no meu Instagram.
Mas eu tenho alguns do particular. Perfeito, mesmo, que porque você aí... sente um carinho de não expor. De não expor. Porque elas falam assim, você mudou a minha relação com meu filho, com meu marido, com a minha sogra. Eu sou outra mulher, eu sou outra pessoa, eu me valorizo. Eu percebo que a minha vida, é minha responsabilidade. Então você me fez voar. Porque eu sempre falo dentro da mentoria, voa. Voa, você precisa voar. E o volta para casa. E o volta para casa. Porque o que é a liberdade? O que é um casamento feliz? Vamos lá. O que é o amor? Voltar para casa é o amor. O que é o amor? Você não tranca ninguém dentro de uma gaiola. Para o amor ser livre, ele precisa estar... ter um conforto. Exatamente, precisa estar bem, você precisa voar dentro desse amor. Sim. Então, quando eu volto para casa, que é o meu bordão, né? Volta para casa, quer emagrecer? Volta para casa. Pare de olhar a balança. Quando eu volto para mim, eu crio o quê? O auto-amor, a autoestima, né? Aquele auto, né? Eu venho para dentro. Quando eu venho para dentro, eu vou. E o maior erro da maioria das pessoas é buscar a resolução fora. Total. Seja com remédio, seja com, enfim... dieta, restrições, cirurgia bariátrica, e sempre de fora, né? Sempre de quando fora. É de fora não tem uma conclusão, claro não conclui, né? Não conclui. Quantas pessoas fazem várias dietas de restrições, ficam 6, 7 meses, emagrece. Não tô falando que não emagrece, não, gente. Emagrece porque eu emagrecia. Eu não tô falando que essas dietas não funcionam. Funcionam. Mas funciona meio que na base da pancada, né? Mas só que depois você volta a engordar. Exato. Porque você descobre que, assim, você se sentia mais confortável daquele jeito, comendo o que você queria, e você não entende o motivo de Por que eu tava daquele comendo? exagero. Daquele exagero alimentar, né? Exatamente, o exagero alimentar. Porque assim, eu fico falando que esse tipo de dieta é dieta pontual, para um vestido de noiva, para ser madrinha, para um evento, ponto. Por quê? Porque depois que você chega nesse momento, minhas férias no final do ano eu quero ir pra praia de biquíni. Você emagrece para as férias. Mas depois que passa as férias, como você... A rotina você não cuida. O que eu falo dentro da mentoria? A primeira coisa que você precisa ter na vida é clareza. Aonde você quer chegar? O que você quer exatamente da sua vida? Você quer um oceano? Perfeito. Qual oceano que você quer navegar? Qual tamanho? Qual o tamanho desse oceano? E o que você quer pescar nesse oceano? Quando você tem isso, qualquer coisa que te tire dessa rota, você volta. Sim. Você fala, opa, peraí, eu tô saindo... Um avião tá aqui. Isso eu me lembro muito quando eu fiz a mentoria com o Zé. Ele dá esse exemplo. O avião tá aqui... Eu lembro nessa rota, você lembra? Mas esse exemplo é muito bom. Se ele sai, gente, uma coisa mínima da rota, ele começa a fazer isso aqui. Se eu não prestar atenção, olha a distância que eu vou ter que voltar. Se eu já começar a perceber que eu tô errando aqui, eu já ajusto. Né? No comecinho eu já ajusto. Buscar um ajuste rápido, né? Arrasto. Por quê? Porque eu tenho a clareza, eu sei que eu quero chegar ali. Se eu sair aqui, mas eu sei que é pra... Peraí, não, eu tô fora. Volta. Eu acredito que a mentoria funciona como um radar. É o radar, é o GPS. GPS, perfeito. Eu falo que eu sou o GPS da pessoa, por isso que eu fico brincando. Toda hora a gente está recalculando rota, porque cada pessoa... Por que a minha mentoria é individual? Eu parei de fazer mentoria em grupo. Bom destacar isso, né? Eu parei. Por quê? Isso é muito especial. É fácil você jogar todo mundo dentro de um balaio. Muito bom. Se você come porque você está com baixa autoestima em relação no relacionamento, é diferente da pessoa que come porque é ansiosa e workaholic. Perfeito. Mas eu coloco todo mundo no mesmo balaio. Não vai funcionar. Não vai funcionar, porque são dores diferentes. E universos diferentes. Então, aí eu volto a dizer, é mais uma dieta. Se eu jogo todo mundo no mesmo balaio, eu não estou olhando o quê? A individualidade, eu não estou olhando aquele sentimento. E é aquele sentimento, é aquela emoção que faz a pessoa comer. Então eu tenho que olhar aquela dor. Eu tenho que ver. Então o que a gente faz na mentoria? Eu vejo você. Eu ouço você, porque também tem uma coisa, as pessoas que estão no processo de emagrecimento não aguentam mais ouvir das outras pessoas. Você começou com isso de novo. As pessoas não são mais ouvidas. Lá vem você inventando essa dieta de novo. E eu falo, você não está de dieta.
Você está sendo mentorado. Então fale tudo que você tem vontade de falar. Eu quero te ouvir. Você está sendo tratado, né? Você está sendo tratada. Ouvida. Eu estou ali, eu te ouço. E aí, dentro disso, que a mentoria é um tratamento, são 3 meses, onde todos os dias, exceto os domingos, que eu brinco, que a gente não se fala, mas a gente se fala de segunda a sábado. Eu passo atividade, eu passo ferramentas, fora que a gente tem ainda as sessões. A sua disponibilidade é absurda. Fora que a gente ainda tem as sessões, que são 10 sessões dentro desses 3 meses. Mas aí, o que eu falo? A mentoria é um pacotinho, realmente existe já um cronograma. Óbvio, eu estudei isso, eu trabalhei isso dá certo, essa fórmula dá certo. Sim. Mas como ela é individual, o que acontece? Eu consigo ajustar. Aí que eu falo que eu recalcular a rota. Peraí, mas para você isso aqui não funcionou. Por quê? Eu quero te ouvir. O que aconteceu? Perfeito. É diferente, então vamos ajustar isso aqui. E, Fabiana, isso aqui comigo funcionou muito bem, eu quero repetir isso aqui. Pode? Pode. Então vamos aprofundar um pouco mais. Por isso que ela é individual. E são 3 meses, né? São 3 meses de mentoria, onde eu fico com você. E aí você voa. Como que você desenvolveu o seu jeito de trabalhar, Fabi? Começou um pouco comigo, né? Você se percebendo, eu você me percebendo, se observando. é assim, em várias imersões que eu fiz, eu já fiz diversas imersões. Você me acompanhou muito, então mas sabe cita que eu algumas que você fez. Você fez o José? Nossa, eu fiz o Zé Roberto Marques, eu fiz coach ericksoniano, eu fiz... Ai, meu Deus, vamos lá agora. Instituto Brasileiro, IBC? O IBC. O IBC do José, né? O IBC do Zé Roberto. Enfim, fiz... São Paulo também foi, Goiânia, foi tudo do IBC. Foi tudo do IBC. Das grandes imersões que eu fiz. Aí fiz imersões também da Bruna. Da Bruna, daqui de São Paulo, que é do Essência. Perfeito. Em relação das mulheres, que aí já foi a parte da autoestima, da autoconfiança. Fiz essas imersões também. E aí você se identificou, me identifiquei, trabalhei a minha dor, porque é aquela coisa. Muito interessante, trabalhei né? a minha dor. Não adianta você oferecer uma coisa que você não tenha vivido. Não, eu tive que viver. Faz sentido, né? Eu tive que viver. Eu tive que me curar. Assim, qual é o melhor professor? Por que a gente gosta de, assim, médicos? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui de médicos. Geralmente, quando a gente procura um especialista, a gente procura um cara, assim, que ou é um professor, ou é alguém de algum congresso. Por quê? Porque quem dá aula estuda 2 vezes. Perfeito, faz sentido. Não é verdade? Você está sempre se reciclando. Então, compartilhar conhecimento. Compartilhar conhecimento. Então, você não vai escolher, de repente, aquele médico que já está há anos naquilo ali, nunca mais fez nenhum cursinho, Perfeito. Não fez nada. Não fez nenhuma imersão. Para poder ver, peraí. Então, o que a imersão traz para mim? Ainda uma Fabiana que ainda está no processo de cura, que a Fabiana, ela está em transformação. E o que é? A gente nunca vai estar pronto, Igor. Nunca. Nós estamos aqui o tempo todo em construção. Precisa estar disposto ou disposta. Por isso que você quer viver ou você quer existir. Perfeito. Eu volto daquilo. Se eu não quero viver, se eu não quero existir igual uma pedra, né? A pedra existe. Você quer fazer as suas escolhas. Pedra existe, mas não ser vive. Responsável pelas escolhas. Eu quero tirar as pedras do meu caminho. Colher bons resultados dessas escolhas. Exatamente, né? isso. Então eu vou lá e ainda me curo. Quando eu me curo, eu falo, cara, isso aqui serviu pra mim. Se serviu pra mim, como eu já conheço mais ou menos como funciona a mentoria e como vem também as meninas dores, eu vou jogando isso dentro. Aí eu vou moldando. A mentoria, eu fico brincando que ela é um ser vivo. Apesar dela ter ela tem um formato. Ela tem um formato. Tá. Mas como ela é individual, vou te dizer. Você vai ajustando. Ela é um ser vivo. Ela não tá. Não é um livro. Perfeito. Pronto, a mentoria não é isso aqui. Toma, isso aqui é mentoria, aqui a metodologia tá aqui, vai lá e faz. Não. Eu volto a dizer, eu respeito o ser humano. Eu olho para o ser humano, eu olho para aquela dor. Então, peraí. O que a gente pode fazer? Pode até ter aqui, mas peraí, mas eu posso usar dali, daqui. Como você adapta. E vamos adaptando. Eu acho muito importante. Eu acho muito importante fixar e fortalecer essa parte de você viveu a sua cura e aí hoje você oferece essa cura. É diferente de uma pessoa que inventa uma coisa que ela mesma não viveu. É verdade. Eu digo isso porque eu passei a trabalhar com conteúdo depois que eu vi que os meus conteúdos trouxeram resultado para mim. Então, assim, eu vi que, peraí, eu tô fazendo conteúdo e o meu negócio
tomou uma outra proporção. Do mesmo jeito você achou a cura, criou uma metodologia e passou a oferecer isso. Eu acredito que isso é muito importante, até quando a pessoa for pesquisar alguém para ser mentorada. Sim. Alguém para trabalhar, alguém para você se relacionar. Não é só quais são os exemplos que aquela pessoa está dando. Sim. Da onde que vem isso tudo, né? E aí, Fabi, fala um pouco, né? Você estava falando das suas experiências e que teve a experiência da Bruna, né? Que é Sim. Que é o da essência. Que é, e como é que foi, como é que surgiu esse livro? Como é que você chegou nesse livro? O livro... Fala e fala como é que chegou aí. O livro foi muito interessante, né? Porque, assim, quando eu comecei... Por isso que eu falo, eu tô sempre evoluindo. Quando eu já comecei a fazer a mentoria alguns anos atrás, eu já falava de autoestima, eu já falava de autoconfiança, mas eu fazia muito da minha cabeça e do que eu tinha estudado, mais ou menos pegando ali, daqui, mas eu não tinha uma metodologia. Vamos lá. Interessante. E aí a Bruna caiu na minha vida, né? Como um mestre, como Sim. assim, como o Lúcio, como o Zé, como Sim. a Cris, como várias pessoas que eu já estudei e ainda estudo, caiu na minha vida, agregaram no meu estudo, na minha vida. Né? São mestres que eu falo ali, eu tenho a pastinha de mestres, né? Mentores, aí eu fico ali. E aí eu fico passeando, como a própria Elaine Orives, eu tenho vários, né, pessoas assim. E aí a Bruna caiu, e aí eu comecei a olhar e falei assim, cara, ela tem uma metodologia bacana, tô gostando dessa aí, tô gostando. Aí eu comecei a dar linha pra pipa, né, e eu comecei a consumir o conteúdo dela, eu achei, cara, eu acho que é isso que tá faltando dentro da minha mentoria, eu acho que tá faltando talvez um formato, não que eu não tenha montado o meu formato. Mas uma coisa mais dinâmica seria? Exato. E aí eu comprei... Uma coisa mais envelopada. Mais envelopada, porque aí, como que eu falo? Dentro desse envelope, dessa coisa, eu consigo mexer. E aí eu fiz o curso dela, né? Então eu me formei realmente em especialista em autoestima e autoconfiança. Eu sou especialista, por isso que hoje em dia eu faço isso, eu falo. E ouvindo cura, tudo, e aí a Bruna começa a ouvir as histórias de todas nós, né? Obviamente, ela começa a querer conhecer, e ela ouviu minha história, e ela achou minha história também uma história interessante. Que bacana. E aí já existia o Mulheres que Se Amam, volume 1. Sim. E quando teve a oportunidade de lançar o 2, ela começou a pincelar dentro das especialistas histórias que realmente pudessem agregar, que pudessem realmente levar para uma mulher uma experiência de, cara, se aconteceu comigo, pode acontecer com você, vambora, vamos juntas, né? Isso não é só com você, acontece com outras, e enfim. E aí ela me convidou para fazer parte com mais 29 mulheres dessa... São 30 mulheres no total. São 30 mulheres no total. Cada capítulo contando uma história de uma experiência, de, enfim, uma superação. De uma superação, né? De você saber que a autoestima, a autoconfiança é sim a base, sim, para sua vida. E como você se transforma. E qual o tema que você escolheu? Como é que você navegou por esse tema? O tema que assim, o título, assim que ela me fez o convite, o título veio na hora. Acredito. Que não pode ser outro, né? De volta para casa. Acredito. Porque o tempo todo eu falo, volta para casa. O que é a casa? É o seu lar, é você. Então, assim, quando ela falou, eu falei assim, cara, dê volta para casa. Porque aí eu contei a minha história. Eu contei desde os meus 5, 6 anos até os meus 52, né? Que foi 52, 51, que foi quando lançou. E aí, essa volta minha, essa coisa do Fabiana voltando, porque não adianta eu colocar Fabiana sua mentora se a pessoa não conhece a minha história. Perfeito. Então, assim, se de repente lá na frente... dá contexto. Dá contexto. Se de repente lá na frente eu quiser fazer algo maior, porque aqui só é um capítulo... De repente eu posso fazer algo maior e aí eu conto um pouco mais dessa trajetória. Mas aqui eu fiz questão de contar... Mostra cá. Como eu me senti e sim, como que eu voltei para a autoestima. E aí, tá aqui essa parte aqui, que eu falo com todo carinho. É qual capítulo, minha amiga? 12. Tá. Ele aqui, o nome dele realmente, aqui tá meu nome. Eu tô aqui, a foto, nossa, né? Que e orgulho. Aqui, que orgulho, de volta para casa. E aqui conta um pouco realmente da minha história e eu acho que assim, vale a pena. E a frase que eu pedi para destacar, porque eu sempre falo, a vida não vai deixar de ser o que ela é para sermos felizes. Porque a gente tem um péssimo hábito, volta a falar da responsabilidade que falamos no início. Eu só vou ser feliz quando eu comprar um apartamento. Aí volta pro assunto que você trouxe no começo, que é terceirizar a responsabilidade, terceirizar a culpa.
Exatamente. Então é você ficar sempre esperando quando na realidade você tem que fazer. Eu vi uma frase uma vez que infelizmente eu peço desculpas, não sei quem foi que falou, mas eu ouvi essa frase pela minha cabeça. A árvore tem que ser plantada ontem. Genial. Isso é de uma profundidade. Tem que ser plantada. Ontem. Perfeito. Ontem. Para ser uma árvore hoje. Então não fique esperando dar frutos do nada, né? Dar frutos do nada. Então faça hoje. O hoje é exatamente todo o seu reflexo do ontem. Então se você hoje está vivendo uma coisa que você não está gostando de viver, infelizmente, lamento informar. A responsabilidade é total. Quando eu descobri isso, eu voei. E eu tenho que conhecer as minhas vulnerabilidades. Brené Brown fala isso, né? Ela fala isso. O poder da vulnerabilidade. Eu não tenho que esconder para debaixo do tapete o meu lado feio, minhas sombras. Não, eu tenho que trazer para a luz e saber, cara, eu consigo ir até aqui. Os limites, eu não tenho que só impor limite para o outro. Eu tenho que saber também quais são os meus limites. Tem coisa que eu sei que eu não vou além e também não estou disposta a ir. Porque eu sou uma pessoa limitada. Olha quando você descobre que você é limitado. É uma questão de humildade, você reconhecer esses pontos. Cara, eu sou limitada, eu só vou até aqui. Posso querer melhorar? Posso, eu posso melhorar isso aqui. Posso querer continuar nisso aqui também? Posso, e tá tudo bem, eu vou me potencializar em outras coisas. A gente estava falando isso hoje, quando a gente estava almoçando. Sim. Cara, eu não preciso ficar estudando uma parte de marketing que, cara, eu quero continuar sendo ignorante naquilo. Você tem que focar naquilo que você está, né, disposta e dedicada por. Exatamente. Então eu quero continuar vivendo naquela ignorância disso aqui, tá tudo bem, mas eu vou o quê? Usar a minha outra capacidade para poder potencializar o outro lado. E quando eu começo a descobrir isso, aí vamos voltar aqui para o emagrecimento. Quando eu começo então a entender os meus limites, impor esses limites, olhar as minhas sombras, olhar, né, a minha luz e começar a trabalhar nesse autoconhecimento, nessa minha existência, eu começo a tirar o alimento como aquela coisa do eu estou triste, eu vou comer. Eu estou angustiada, eu vou comer. Eu estou ansiosa, eu vou comer. Cheguei no trabalho cansada, eu mereço comer. E aí você merece depois se olhar no espelho e se maltratar? Aí essa é a minha primeira pergunta. Você realmente merece não se reconhecer? Você realmente merece ter o resultado final que aquela comida vai te dar, que você sabe qual é? Você realmente merece isso? Aquele momento de prazer, o que você sente depois de dores, de frustração, você realmente merece isso? E aí você começa a se questionar. Aí você começa a se conhecer. Porque, na verdade, eu acredito, tá, Fabi, que a maioria das pessoas vive no automático e quando percebe que alguma coisa está errada, ela quer resolver rápido. Né? Como nós falamos aqui, seja no remédio, seja na bariátrica, seja num doce, seja no salgado, enfim. E aí, essa questão de a pessoa, primeiro, identificar o problema. Eu acredito que o mais importante é a pessoa identificar o problema. Eu tenho um problema. Exato. E o problema é tão simples. O problema é, eu não me conheço. É isso. Qual é o seu maior problema? É isso. Quem é você? Quem é você? O que você está fazendo? Por quê? Gente, a vida é tão breve. Nossa. A vida ela é tão breve. E depois dos 40 anos ela é mais breve ainda. Depois dos 50, então, meu amigo. Sim. Pare de perder tempo com que os outros, com que, eu tô chateada com o outro, fulano me magoou, fulano isso, fulano aquilo, então eu vou comer porque eu tô irritada com ciclano, eu tô comendo. E aí você come, você se maltrata, Pare, se conheça, se potencialize, se olhe, se perceba, pare de se sabotar e vá viver a sua vida. Quer emagrecer? Ponto. Vá viver a sua vida, tendo autoconhecimento, tendo entrega. Entregue a sua vida ao seu autoamor e à sua autoestima. E assim, isso é tão profundo, né? Porque, assim, de novo, quando uma pessoa, ela escolhe a Fabiana, ela tem noção que é um caminhar, que não é um milagre. Não.
É uma transformação. E essa transformação, ela não acontece da noite pro dia. Não, ela não vai estar pronta em 3 meses. Perfeito. Por isso que eu fico brincando. Uma vez minha mentorada, sempre minha mentorada. Perfeito. Eu tenho mentoradas que me ligam assim, Fabiana, uma sessão... Claro, vambora, vamos lá, vamos ajustar o que está acontecendo. Porque Perfeito. tu não vai curar em 3 meses. Como eu falei, eu não estou curada até hoje. Quantos anos eu já faço Todos isso comigo? Todos os dias. Só que quando você já identifica... Você acha Os sabotadores. Os sabotadores, Disso, quando né? você se identifica, você fala, opa, peraí, isso aqui não é legal. Por exemplo, a Natália foi minha psicóloga durante anos. Ela se tornou hoje em dia uma grande amiga, né? Tanto que ela sempre falou, eu tô louca pra te dar alta pra você se tornar minha amiga. E nós nos tornamos amigas, parceiras. Perfeito. Você sabe disso, você conhece a Natália. Sim. Mas tem dias que eu chego pra Natália e falo assim, Natália, hoje eu preciso da minha psicóloga. Eu falo isso pra ela. Tem dias que eu falo assim, hoje eu estou precisando da minha psicóloga. Por quê? Porque eu estou nesse processo também. Eu falo assim, Natália, eu caí num buraco aqui que a vida não vai deixar de ser o que ela é para eu ser feliz. Então, a vida me apresenta muitas vezes dores e perdas e situações que eu preciso saber administrar, porque senão eu vou lá para a comida, porque senão eu vou mesmo. Porque ainda está ainda enraizado isso em mim. Eu que trabalho isso internamente em saber para onde eu quero ir, para minha meta, para aquele foco que eu falo. Sim. Mas se perder é facinho. É muito fácil. É muito fácil você se perder. É cair em tentação. E cair faz em até tentação. parte, né? Faz até parte, Então, exato. assim, se você é uma pessoa preparada, você vai identificar esses momentos de escorregada e vai falar, peraí, eu escorreguei, mas não é por isso que eu vou você acabar... vai estragar, né, todo um caminhar. Até um dia. Tem pessoas que na parte do almoço, sei lá, comeu um doce e fala, pronto, agora então. Já comi um doce, agora já comi o doce, agora eu vou comer o bolo inteiro. Peraí, gente, calma. Entendeu? Eu já cansei de me ver abrindo a geladeira às vezes, quando eu tô ansiosa, preocupada, eu vou lá, abro a geladeira, eu falo, Fabiana... Aí é bom deixar as frutas cortadas. Por isso que é bom. Fruta bonita não é fruta na fruteira, é fruta cortada dentro da geladeira. Perfeito. Eu sempre falo isso, né? É isso. E eu acho uma graça isso, porque realmente, cara, não adianta eu ter uma fruteira linda, uma mesa ali com aquelas frutas, você não vai comer nada nervoso, você não vai descascar um abacaxi. Eu sempre falo, quando você tá nervoso, você vai descascar abacaxi? Não vai, você vai abrir o pacote. Ué, óbvio. Eu vou pegar o abacaxi e vou jogar longe, eu vou ficar com raiva, eu tô com raiva dele. Entendeu? E aí, minha amiga, eu acredito, né, que nesses anos todos do seu trabalho, do seu crescimento, a gente precisa destacar o poder do conteúdo. Sim. Como, assim, eu preciso dar os parabéns pra Fabi, de verdade, porque é tão fácil criar conteúdo pra Fabiana, porque ela produz tanto conteúdo que a qualquer momento eu descubro, eu pincelo alguma coisa da Fabiana, porque ela entrega muito conteúdo. Isso nos últimos 4 anos. Quantos vídeos no YouTube deve ter hoje em dia? 360 e poucos. 360 e poucos vídeos no YouTube. Então, minha amiga, conta pra mim, YouTube Fabiana. eu não comecei com 4 anos, não. YouTube a gente começou... Mais recente, né? Mais recente. Olha só, ainda tem isso, né? Ainda tem uns 2 anos. 2 a 3 anos, é. Então, fala pra gente o poder e a responsabilidade de você criar conteúdo para atrair as pessoas em que elas entendam o seu jeito de trabalhar. Como é que você vê esse formato, essa sua dedicação para criar conteúdo? Aí eu tenho que falar uma coisa também que ele não está dizendo aqui. Às vezes ele manda para mim, que ele sempre manda, Fabiana, vê se tá bom isso aqui, vê se você aprova, vê se tá legal. Aí às vezes eu abro, gente, é assim mesmo, presta atenção, eu começo a olhar e fico assim, ué, Igor, eu falei isso aqui mesmo? Isso. Fui eu que falei isso? Claro, sou eu que tô falando. Aí, por que também isso acontece? Porque ele tem um olhar, aí é que eu falo, não é só criar conteúdo, criar conteúdo qualquer um cria. Agora, você tem um olhar, eu fico brincando, um olhar doce, um olhar, cara, eu acho que eu gostaria de ouvir isso aqui. Eu acho que se eu tivesse nessa dor da persona, da clientela da Fabiana, sim. Eu acho que eu gostaria de ouvir isso. Porque como eu vou falando, eu falo, percebe? Eu falo, eu gesticulo, eu vou falando. Eu viajo. Às vezes eu começo uma live, né, no Café com Fabi, que é toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, no meu canal do Instagram. São 30 minutinhos. Às vezes eu começo com um tema, mas eu vou falando, de repente e até porque as pessoas vão entrando, participando e vai exatamente, entrando num diálogo. Vai entrando num diálogo. Mas aí daquilo você consegue tirar um trecho, você tem um olhar. E eu falo assim, caramba, eu não sabia que eu tinha falado isso profundo, né, Igor? E é por isso... É o seu olhar também. E é por isso que eu reforço
a importância de criar conteúdo em vídeo. Porque você pega, você coloca o seu celular ali, você fala um tema, discorre 10, 15 minutos sobre um tema, ou uma live. E quando você está esse tipo de conteúdo, eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado. Porque nesse tipo de conteúdo, você vai pincelar alguma coisa que você pensa, cara, essa frase aqui, essa resolução aqui. Agora, se fosse para pedir para você falar sobre aquele negócio, talvez não sairia tão bem. Nossa, tem que ser espontâneo. Então, assim, gozado, você verdade. faz live toda semana. Você tem vídeo no YouTube, acho que 2 ou 3 vezes por semana. Agora tá 2 vezes por semana. Não, porque assim, o que acontece? Toda quarta-feira é sempre vídeo zerado. Isso. E às segundas sobe sempre um Café com Fabi. Perfeito, uma live. É uma live do Insta, então acaba sendo só uma reprodução, né? Eu acho que seria isso. Sim. E aí também tem o podcast. Fala pra gente da quantidade. Não, porque tem o podcast ainda que você sobe no Spotify. Que é só isso. Aí não tem imagem, é só áudio. Fala um pouco desse poder de as pessoas chegarem no Instagram. Nossa, achei teu podcast. Nossa, eu achei... Não, veio ao contrário. Eu tô achando muito legal essa proposta. E o podcast, eu não posso deixar aqui de falar de uma pessoa que me falou isso lá atrás. Foi o Nando Pinheiro. Perfeito. Foi numa imersão que eu fiz. Mais uma imersão. Também teve essa imersão em São Paulo. Não tem nada a ver com o IBC. A gente fez até um corte com ele. Foi. Eu não posso deixar. Eu tenho que registrar isso aqui. Eu acho que eu tenho que dar. Eu me lembro... Crédito a ele. E Nando Pinheiro é um dos magos do podcast do Brasil. Ele é mago mesmo. É isso. E ele foi de uma generosidade ímpar comigo. Como ele foi generoso comigo. Eu fiz uma imersão com ele não, com um grupo lá em São Paulo que ele estava. E aí ele falou, gente, o podcast está crescendo. Isso anos atrás. Não custa nada. Uns 3 anos. É só você pegar o celular, usa o aplicativo tal. E até hoje eu tô fazendo da mesma formatozinho que ele me ensinou. Já muita coisa, mas eu continuo. Aí a titia continua aqui no mesmo formato. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Aí eu comecei a fazer. Ele me convidou, eu fiz um podcast com ele. Foi esse que a gente fez o corte. Foi esse que foi o meu primeiro podcast. E aí eu comecei a fazer. E hoje em dia o que eu acho bacana... Em relação à proporção, meu podcast está crescendo mais rápido, porque realmente podcast hoje em dia é muito mais ouvido do que, né? Mas só que você já tem uma base de quase 3 anos. Tem quase 3 anos. E o legal é o seguinte, o que tem de gente que sai do meu pod e vai pro meu Instagram. Isso. É isso que tá legal. Não é do meu Instagram pro meu pod, é do meu pod para o Instagram. Eu tô adorando isso. Eu tô vindo do seu podcast, eu falo, gente, aquela coisinha lá tá trazendo gente pra cá, que legal. O poder da aleatoriedade e da questão do atemporal. Atemporal. Porque você pode ganhar um seguidor hoje, que vai vir a ser o seu cliente, de um podcast que gravou 3 anos atrás. Exatamente. Pesquisou ali autoestima, emagrecimento, tarará, te achou de um conteúdo que você fez há 3 anos atrás. É verdade. O poder do YouTube, do Spotify. É isso. Eu chego assim, eu sempre repito isso quase toda semana. Você fala isso muito. Porque, né, e o próprio rapaz acabou validando isso também, né? Foi. Então, assim, o conteúdo foi e é muito importante pra você, né, Fabi? Muita coisa. Realmente, assim, E dedicação, tá? Dedicação, não. É dedicação. Não. Gente, sabe uma coisa que eu faço? Tem que se dedicar. Que é muito interessante? Quem tem conteúdo, assim, mas eu comecei a fazer isso, eu comecei a me ouvir. Porque é tanto conteúdo, porque assim, às vezes, por exemplo, eu estou estudando tal coisa, aí eu começo a falar muito daquilo. E depois eu parei de estudar aquilo, estudei outro, mas deixei de falar. Às vezes eu vou lá atrás e falo assim, gente, eu falava sobre isso, que é legal, peraí, eu deixei isso aqui. Uma outra roupagem. Aí eu trago uma outra roupagem, porque tem que ser dito, não existe a palavra que nunca foi dita, não existe o ensinamento que nunca foi ensinado. Perfeito. Então é só você... Se eu passear dentro de todo o meu conteúdo que você me ajudou muito a construir, se eu passear dentro disso, eu acho que eu posso ficar uns 2 anos sem criar nada novo. É só reciclar o que já foi feito e vem com muito atual, eu acho. E as palestras, não podemos esquecer de falar das palestras, que também são conteúdo, se tornam conteúdo, né? Sim, as palestras. Como é que é essa experiência de palestra, Fabi? Se eu pudesse, eu viveria só de palestra. É muito bom, né? O contato com a pessoa, você poder olhar no olhinho, poder fazer uma dinâmica, poder fazer uma respiração junto. Porque assim, o meu atendimento de mentoria, ele é individual, mas é online. Perfeito. Né? Então, assim, eu tenho hoje em dia gente da Suíça, assim, do Rio de Janeiro, eu acho que eu não tenho nenhuma mentorada. Tudo é fora do Rio e eu tenho gente fora do Brasil. Eu já tive até no Japão. Então, o que acontece? Tudo bem, eu faço até às vezes uma meditação, tudo, mas
Mas quando você está numa palestra, você está né, quando eu estou naquelas imersões, no Florir e Brilhar, eu tinha aquele espaço da mulher, e palestra mesmo, quando eu sou chamada para fazer, quando eu consigo pegar o microfone e olhar no olhinho de cada uma, mas aí o olhar delas me fala alguma coisa que aí eu posso voltar com aquele sentimento, levar pra... Nossa, é bom demais. O abraço. Eu acredito que quando a gente está na palestra, a gente consegue interpretar algo inesperado. Exatamente. Você tem um roteiro, mas você não. E aí é um vai. desafio. É um desafio que, né, é uma provocação que acaba que você tira de dentro de você uma coisa que você não tinha preparado. Exatamente. É muito bom isso. O improviso. A palestra, ela te obriga a improvisar. Você tem um roteiro, lógico. Eu fui chamada para falar sobre autossabotagem. Perfeito. Ponto. Sobre autoestima. Ponto. Mas dentro daquilo ali eu preciso sentir aquele público. Porque se eu percebo que eu estou falando alguma coisa que... Você percebe que a cara das pessoas... Opa, vou dar um outro exemplo. Peraí, deixa eu... Pesquei, exatamente. E aí quando eu percebo que o olhinho tá enchendo, eu falo, opa, acertei. E aí você trabalha naquilo dali. Então a palestra é maravilhosa. Eu tenho assim, e no final, para mim o final da palestra é tudo, né? Você poder, ou a pessoa diz assim, você falou para mim. Se você tava falando comigo o tempo todo. Gente, nossa, é de arrancar o fígado. Você imaginava, minha amiga, lá no comecinho, você imaginava que se tornaria palestrante também ou aconteceu? Eu sempre tive essa vontade. Quando tudo começou lá atrás, o que eu peço para as minhas mentoradas fazerem, eu fiz muito. Eu tenho meu caderno de desejos. E lá atrás era ser uma grande palestrante. Olha que bacana. Eu tenho até hoje uma meta, eu vou deixar aqui para vocês, eu tenho até hoje uma meta de fazer Março uma palestra para fazer para 2.900 pessoas. Eu tenho um número de pessoas. Muito bom. Eu já visualizo isso. Estamos no caminho, né? Estamos no caminho. Porque agora em abril a Fabi vai estar no World Creativity Day, que vai ser a edição de Petrópolis. Quando nós tivermos a data, se você não segue, você vai começar a seguir a Fabi no @FabianaMoss no Instagram, e lá a gente vai divulgar a data da palestra dela. Então você já está caminhando para esse número. Já. E eu tenho tudo isso porque eu gosto desse contato com as pessoas. Eu gosto do... Você sabe, né? Sim, do tocar. Toque. Eu gosto do toque. Do toque e de da presença. E eu não gosto de palestra de palco. Perfeito. Eu não gosto. Não gosto disso não. Perfeito. Eu não sou melhor que ninguém. Eu gosto de ficar no chão e de circular, de poder pôr a mão no ombro, de olhar. Eu gosto dessa coisa do circulado. Eu volto a dizer, eu não ponho todo mundo no mesmo balaio. Olha aí, olha eu voltando para coisa individual. Olha eu voltando pro olhinho no olhinho. Né, para o contato, somos teias, né, rede, conexões. Perfeito. Não existe um palco e eu falar para um público. Perfeito. O público e eu somos um. Perfeito. E aí a gente se mistura e a gente nada nesse mar, nessa coisa da... É isso. Que sensacional, minha amiga. E aí, então só pra gente dar uma resumida, já caminhando pro final, a gente tá com 50 minutos aqui agora, então a gente vai começar a caminhar pro final da nossa conversa. Vamos organizar o que é a Fabi. Ela mentora, palestrante, escritora, criadora de conteúdo. Como que você hoje, né, além da mentoria, você também tem produto digital? Fala um pouco de todas as suas... Quais são as possibilidades das pessoas consumirem o seu profissionalismo? Tá, vamos lá. Eu tenho um produto chamado 21 Dias Praticando Alto Amor, que ela fica... Pode falar a plataforma? Claro, tá, óbvio. Ela fica na Hotmart. É um curso 100% online. Você não tem nenhum contato direto comigo nesse curso. Então, lá são mais ou menos 30 videoaulas, porque além dos 21 dias, onde você todo dia tem um trabalhinho, um deverzinho de casa para você se potencializar, para você se respeitar, para você começar essa volta para casa, para você ter, pelo menos já começar, eu fico brincando, ali você pega o bonde, né? Você ajusta, então você tem esse produto. E tem os bônus, por isso que tem não os são só bônus, 21 dias, né? exatamente, tem os bônus, então ali tem isso, e esse, se eu não me engano, ele tá 47, alguma coisa, não chega nem a R$50, Sim. assim, é um cafezinho que você... Perfeito. Uma pedaço de pizza que você come na rua, Exato. né? Então você já faz esse processo, então tem esse produto.
Aí tem também o produto que é uma sessão única comigo, que é a devolutiva de sabotadores. Que é uma... Explica um pouquinho dessa, dá uma detalhada. O que é a devolutiva? A devolutiva é um teste, você fica 2 horas comigo. É uma sessão de 2 horas, onde a primeira coisa que a gente faz ali é um teste juntas, que vai sair ali um resultado, que vai sair ali um gráfico de todos os seus sabotadores. Eu falo, todos nós nos sabotamos, todos nós temos esses sabotadores. O que são os sabotadores? Isso, todos nós temos sabotadores. Sabotadores, eu fico brincando que são os bichinhos que ficam na nossa cabeça com aquelas frases de você não consegue, não é pra você, trabalha mais, isso aqui não tá direito, só você sabe fazer, aí se eu fizer isso aqui der errado, vai lá, seja prestativa, porque só assim que as pessoas vão te amar. Enfim, né, são esses bichinhos que ficam o tempo todo te puxando pra baixo, atrasando você realmente em tudo, te trazendo um desconforto. Então, todos nós temos esses bichinhos na cabeça. É isso que eu falo, né? Nós temos um crítico interno muito grande. Então, você ou está criticando o outro, ou está se criticando, está criticando as circunstâncias. Perfeito. Bom, então, isso você, né, fica nesse ciclo. Por isso que eu falo, você está só existindo. Se você deixa a de sabotadores 24 horas na sua vida, você só está existindo, você não está vivendo. E aí, essa sessão é o quê? Você descobre esses bichinhos, e aí, qual deles, né, nessa sessão que fala mais alto, qual deles que te atrapalha, qual deles que você percebe que emperra mais a sua vida. Aí nessa sessão a gente descobre eles e automaticamente a gente começa a trazer luz para aquilo. Então, peraí, vamos então conversar como que a gente pode então, só nessa única sessão, melhorar essa situação. Ponto. É uma situação... Essa é a devolutiva. É a devolutiva, pontual. Você já sai dali já sabendo e orientado. E orientado, ponto. É essa sessão. Ponto, tem essa sessão individual. Agora, existe a mentoria, que a mentoria foi o que eu falei, que são 3 meses comigo, todos os dias, de segunda a sábado, e além disso, você vai ter, fica todo dia pelo WhatsApp, e além disso, você tem 10 sessões comigo via Meet, via alguma coisa que... A plataforma mais confortável para a pessoa. Mais confortável, e aí nessa sessão a gente realmente... fala. São 10 sessões? São 10 sessões. São quanto 3 tempo meses. dura? 3 meses. Cada sessão, uma hora. Só a primeira sessão, que é a primeira sessão, quem compra já a mentoria, sim, a primeira sessão é devolutiva. Perfeito. Não tem como não ser. Perfeito. Eu não posso começar a mentoria sem conhecer. Perfeito. Então, a primeira sessão demora 2 horas, mas as outras só 1 hora. Que sensacional. Então, são esses 3 produtos. São e as palestras. As palestras. Né, que você pode me chamar em qualquer momento, que aí eu faço as palestras é sobre autoestima, autoconhecimento, sobre sabotagem. Então, assim, reforçando, desculpa, mas assim, você não vai achar um milagre. Não. Tá? Agora, se você for uma pessoa convencida o suficiente de que você precisa trabalhar os seus sabotadores, trabalhar as suas dificuldades, trabalhar os seus limitadores, cara, você vai ter um trabalho com a Fabiana de acompanhamento, né? Tem ali os 21 dias para você ter ali a tua experiência, a primeira experiência. Isso. Tem a devolutiva de autossabotagem, que você vai identificar quais são os seus sabotadores, e tem a mentoria. Então, assim, e as palestras, quando a Fabiana estiver na sua cidade, né, faça o favor de assistir. Sim. Então, assim, são tantas opções, mas o mais interessante é que isso não é para qualquer um. Isso não é para qualquer um. O tipo de trabalho que a Fabiana faz é para a pessoa que sabe que ela vai ter que alinhar as responsabilidades dela para alcançar um objetivo. E a Fabiana vai estar, né, de mãos dadas com você para você identificar isso. Então, assim, é interessante você identificar aí no mundo digital, desse mundo louco de gurus da vida, que, cara, quem tem exemplo para dar? Sim. É impossível uma pessoa vender aquilo que ela não experimentou. Então, de verdade, entenda, se você tem um problema de sobrepeso, né? E, enfim, se você não está satisfeito com o seu corpo, entenda que só parar de comer não vai ser o suficiente. Não. Você tem que identificar o porquê que isso está sendo levado para sua cabeça, né? A Fabi sempre falou, ela operou a barriga, não operou a cabeça. Exatamente. A Fabi sempre falou isso. Então, assim, a autoestima, ela precisa ser trabalhada. Muito antes de emagrecer. Muito antes de emagrecer. Muito antes de emagrecer. A pessoa faz assim, eu pergunto assim, por que você quer emagrecer? É porque eu quero ser feliz. Eu falo, opa. É isso. Porque eu quero ter autoestima. Eu falo, opa. Então vamos trabalhar primeiro a sua felicidade, primeiro a sua autoestima, porque o emagrecimento, ele é o quê? A
consequência. E como você fala e as próprias mentoradas falam, é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. O emagrecimento é simplesmente a ponta do iceberg. É muito pouco. O peso Porque, não está assim, na balança, o sim, peso está na consciência, sim, no corpo, em tudo que você sim. faz. E aí, Fabi, quais são, assim, nós estamos em 2024, março de 2024. Como que você vê a Fabiana nos próximos meses, nos próximos anos? Como é que você vê a Fabiana profissional, a Fabiana pessoa, se tornando cada vez melhor para oferecer cada vez melhor, né, a sua mentoria para as pessoas? Como é que você se olha adiante? Cara, eu me olho como um ser ainda, como eu falo, em total construção. Né? Gente, eu peço até desculpa. Se tiver ruído de obra, a gente não pode. A gente não poderia calcular isso, né? A Fabi veio de muito longe, veio de Rio das Ostras para Petrópolis, então a gente não poderia calcular que o apartamento perto ia estar em obra. Mas é isso. Nós estamos né? em construção o tempo todo. Então eu vejo uma Fabiana lá na frente cada vez mais livre de poder falar com você como é que eu posso dizer? De uma maneira mais assertiva, eu acho que é isso. Por quê? É muito delicado. Né? É muito delicado. Eu quero assim, a Fabiana lá da frente é a Fabiana que vai conseguir, de verdade, acertar você em cheio para que você pare de achar que emagrecimento é somente assim. E isso eu acho que eu ainda não... É como se fosse... Sabe quando a gente está naquele momento de transição da vida, de aprendizado, e que as pessoas ainda não entendem ainda o que você está falando. Sabe quando alguém descobre algo novo? Vamos lá. Eu sou uma das... Como eu comecei a falar disso há 4 anos atrás, eu fui uma das primeiras a começar a falar sobre que o emagrecimento não é só o peso na balança. Hoje em dia, se você abrir a internet, várias falam. Mas há 4 anos atrás, Igor, se você parar para pensar, pouquíssimas falavam isso. Mas pouquíssimas pessoas. Nossa, a pessoa ficava especialista em autoestima. Que isso, gente? Mas eu só quero emagrecer. Eu só quero emagrecer, exatamente. Então, o que eu quero? Eu quero a Fabiana que quando aparecer, assim, o que eu quero a Fabiana? Quando alguém olhar a Fabiana, assim, caramba, ela é referência da autoestima e autoconfiança, do emagrecimento consciente. Pronto, é isso. Pronto, eu respondi essa pergunta. Sensacional. É isso. É essa Fabiana, assim, que eu seja essa referência. E que esse registro de hoje, né, dia 20 de março de 2024... Dia da felicidade. Olha que loucura, né? Não existe coincidência, né? Não existe coincidência. Eu acredito que a gente ter conseguido registrar essa conversa hoje é uma semente que vai ficar plantada, né? Os nossos conteúdos são isso, né? E se você assistiu ou ouviu, né, chegou até aqui, procura saber mais da Fabiana, né? Segue a Fabiana no Instagram, no YouTube, no Spotify. Fabiana Moz. Se você botar Fabiana M-O-Z, você vai encontrar a Fabiana nas plataformas. E identifique, né? Cuida de você, sabe? Assim, é muito fácil a maioria das pessoas gastarem dinheiro para se mostrarem para os outros de uma forma de fora. Uhum. Só que as pessoas ficam gastando muito com coisas, né, banais, né, fúteis, e ela não pensa em investir no autocuidado. Exato. E se você, né, se o ser humano ele não identifica isso, ele vai continuar sempre num ciclo, num looping horrível, né, de eterna insatisfação. Sim. E vai ser uma vida não vivida. Não vivida. Vai ser uma vida só de existência. Eu simplesmente existi. O que você fez na sua vida durante seus 60 anos, 80 anos? Eu existi. Tá. E eu acredito que cada ser humano é um universo. E cada ser humano tem muito para oferecer ao mundo. Muito. Que nós viemos aqui também para servir. É isso. Perfeito. Também para servir. Perfeito. Primeiro a gente se serve. Exatamente. Para depois eu poder ter inteligência emocional para servir o outro. Por isso que eu preciso o quê? Primeiro me curar. Porque quando eu me curo, eu sirvo o outro com inteligência emocional, sabendo me priorizar. Perfeito, Fabi. É isso. Fabi, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu acredito que demorou pra gente fazer esse registro, mas, de novo, né? Tudo tem a sua hora. De novo, se você chegou até o final dessa conversa, siga a Fabiana Moz. Eu vou deixar os links aqui embaixo, vou descrever aqui pra vocês, o @, enfim. E procure a Fabiana, né? Assim, entenda melhor o que ela faz, de que forma ela faz, o capricho que a Fabiana tem com cada mentorada. Eu que produzo os depoimentos,
né? A gente vê o brilho no olho das pessoas, daquelas mulheres que determinaram que iam conseguir. Elas determinam e conseguem. Né? E a Fabiana tá aqui para isso. Fabi, muito gratidão eterna. Nossa. Pela sua amizade, primeiro de tudo, pela sua amizade, porque, de novo, não é só criar conteúdo, né? É desenvolver uma comunicação que te represente. Então, assim, eu sou muito grato pela sua amizade, pelo profissionalismo e honra de poder, enfim, né, navegar com você, né, nesse tempo todo. E a gente tem muita coisa para fazer juntos. Muito obrigado, minha amiga. Não, deixa um recado final para as pessoas. Sim. Enfim, o espaço final aqui é seu. Eu vou quebrar protocolo, tá? Claro, né? Meu amigo, eu te amo, você sabe disso. Eu tenho muito respeito e você foi o maior presente que eu tive. E você sabe disso. Sim. Então, se hoje em dia também eu estou onde eu estou, porque graças também a você, esse seu olhar carinhoso, esse olhar sensível, essas meses e épocas que a gente sempre sentava para conversar. Então, assim, muito obrigada. É isso que eu quero deixar. Esse cara também é incrível, de verdade. Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Até uma próxima. Eu espero que daqui a um tempo a gente faça mais conversas, traga mais novidades. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Valeu! Tchau!